gente! Esse é o Boteco Solar, que tem como objetivo dar voz aos empreendedores do setor fotovoltaico num papo descontraído e acompanhado de uma ou várias geladas. No episódio de hoje, eu tô aqui com Pedro Gomes, da Rad Energy Solar, empresa integradora de Olá! Minas. Oi? Não, desculpa, só tava dando um oi. Pedro, você já chegou chegando aqui no Boteco, né, Pedro? Já chegou fazendo bagunça. Pedro, seja muito bem-vindo aqui. Eu acho que ter te conhecido através de uma palestra, né, já diz muito sobre a sua empresa. É um prazer ter você aqui. Gosto muito mesmo da sua empresa, do trabalho que ela desempenha no setor. E é isso, meu filho. Seja muito bem-vindo aqui no Boteco Solar. Eu sei que você é Ei, fanzaço. muito, Tati. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado aí à equipe toda do Boteco Solar. É incrível fazer parte aí desse projeto. É um meio de comunicação incrível que a gente consegue expor, né, os nossos problemas do setor, expor as novidades e também ouvir de outras empresas os mesmos problemas, os mesmos propósitos, né, a dificuldade de trabalho e às vezes até os insights diferentes de algo que está dando certo, né, e que a gente pode trazer para dentro de casa também e oferecer a nossos clientes. É um projeto incrível, parabéns. Eu estou muito feliz de participar, viu? Obrigada, Pedro. Muito obrigada mesmo. É legal ter essa percepção, né? É legal a gente ouvir e saber que o Boteco está ali trazendo tantos benefícios, né, para os amigos Isso, integradores. verdade, faz muito sentido mesmo. E, Pedro, me conta aí, minha filha, que história é essa que eu causei através do Boteco na sua vida? Gente, vocês Tati, não vão acreditar, gente. Olha, olha olha só, onde eu gente. fui me meter. Pode contar, Pedro, Olha só, pode gente, contar. como que o Boteco Solar, né, tornou realidade. Eu sou uma pessoa muito antenada em relação a correr atrás de informações, a participar de palestras, a trazer o máximo de conhecimento para dentro, né? Porque um bom resultado ele sai de dentro para fora. Então a gente precisa de buscar no meio externo informação, conhecimento, network, para a gente poder ter um lastro positivo de um resultado final. E dentro de um dos eventos que eu participei, a Tati fez uma palestra incrível. E o legal da internet, o legal do network, né, dessa parte digital, é você conhecer uma pessoa, ser tão próximo dela, seguir, sem mesmo ao tempo ter trocado uma palavrinha com ela. Então, eu aproveitei essa oportunidade, a cara de pau e o jeitinho mineiro. E no finalzinho da palestra, levantar a mão e falar: Oi, Tati, já éramos tão próximos, né? Pelo Instagram, pelo Boteco Solar, deu ouvido sempre. Oi, Tati, tudo bem? Vem cá, deixa eu te conhecer. A gente trocou um pouquinho de figurinhas, eu peguei o telefone dela. E no final, né, da palestra, que já passou todo o evento, já correu alguns dias, eu mandei uma mensagem para a Tati. E eu falo, gente, a oportunidade, ela existe para todo mundo, mas a gente tem que correr atrás dela, né, Tati? Você concorda comigo? Com certeza. E sendo esperto, eu mandei uma mensagem para Tati. Tati, tudo bem? Aqui é o Pedro, da Rad Energy. A gente se conheceu no evento, seu trabalho é incrível, quero estar próximo de você, quero aprender com você, o que eu puder somar, né, de informação, de conteúdo, de parceria, conta comigo. Ou seja, eu me coloquei realmente à disposição para a Tati e fiz a minha venda. Eu fiz a minha venda como pessoa, como amigo, como um cara legal para poder caminhar do lado dela. Aí a Tati gostou demais, se familiarizamos, né? Trocamos uma ideia, foi muito bacana essa conexão de amizade. E aí, a Tati, em um dos botecos, acho que o 12, né, Tati? É o 12. O 12 mandou um abraço para mim. Falou: Olha, quero mandar um abraço especial a uma mensagem de uma pessoa que mandou. É o Pedro, da Rad Energy. Logo quando acabou o evento, ele me mandou uma mensagem e a gente se conheceu. Então, vai lá, Pedro, um abraço aqui do Boteco. Eu achei legal demais a mensagem. Agora estou recém-casado, né? Estou com uma semana e meia de casado. Gente Pego do esse céu. podcast,
corto esse pedacinho e posto lá, né? Recado da Tati para mim. A Camila, minha esposa, à mesma hora, como assim depois do evento você manda mensagem para as meninas? Eu falei, amor, calma, 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 não criamos pânico. São contatos profissionais para gente. E nós dois rimos demais. Eu contei para Tati, né, Tati? Pedro. Gente, eu nunca iria imaginar que aconteceria isso. O melhor é que o Pedro só me contou depois de muito tempo, né, Pedro? Depois de muito tempo, né? Mas assim, ao mesmo tempo dela também foi uma brincadeirinha saudável, né? Mas foi muito legal ao nível que o Boteco Solar chegou na relação. Pedro, por favor, vamos brindar a Camila, vai. Vamos. Um brinde a Camila, um brinde ao Boteco. Ó, a gente já Mas foi brindando, muito a gente engraçado, tá Tati. invertendo a ordem, Pedro. Você tá fazendo bagunça aqui, Pedro. O mineiro chegou bagunçando tudo. Pedro, me conta aí, por favor, como é que você começou no setor, hein? Como é que começou aí a história da rádio, a sua história? Conta aí pra gente. Ó, gente, contar aí de como é que é o lastro da rádio, simplesmente vem há uns 12 anos atrás, mais ou menos, quando eu comecei no setor elétrico, sabe? Eu sou uma pessoa aí que fui criado no meio industrial, então comecei a estudar elétrica com 16 anos, então bastante gente aí da parte técnica vai saber, eu sou menino do Senai, e fazia todos os cursos na área elétrica, sabe? Então, comecei lá com os 16 anos, fiz curso de eletricista de manutenção, depois alguns cursos de aperfeiçoamento na parte elétrica e comecei a trabalhar. E eu era o ajudante do ajudante na parte elétrica. Então, eu fiz lá os cursos de aprendizagem, comecei a trabalhar, depois eu fiz o curso técnico de eletrotécnica, depois o curso técnico de automação, aí eu fiz várias especializações no setor industrial, sabe? Já trabalhando como manutenção. Aí eu fui ajudante, depois meio oficial, depois eletricista 1, eletricista 2, 3, 4, técnico 1, 2, 3, 4, que é o técnico júnior, né, pleno e sênior, e depois eu fiz a engenharia. E nesse período, trabalhava, né, como CLT, prestando serviço, e eu sempre tive o sonho de ter minha empresa própria. Então, em 2016, eu já prestava serviço há bastante tempo e resolvi profissionalizar. Aí eu trabalhava fixo e prestava serviço por fora para outras empresas. Aí em 2016 eu resolvi profissionalizar, eu falei, não, eu quero agora a minha CNPJ mesmo, eu vou fazer isso de forma mais profissional, mais correta, para dar mais assistência ao cliente. E eu montei a empresa em 2016. Só que eu tive um período um pouco grande ainda, daquela transição, né, de você sair já do seu fixo e seguir o seu sonho dentro da empresa, né, sozinho. Então, eu trabalhava um período, saía da empresa, trabalhava o outro período, ainda tinha que estudar, ainda tinha que cuidar da saúde, namorar, dar atenção para a família e todo o histórico, né, de uma pessoa quando começa, que ela precisa de dedicar na parte profissional, alguma coisa não sai bem feita. E essa coisa que não saía bem feita era o lado pessoal, que eu tive que sacrificar bastante. Então, Nós te contato no entendemos, relacionamento. Pedro. Eu acho que todo mundo sabe o que é isso, né, Tati? Oh, Então, assim, a gente perde contato com amigos, a gente perde oportunidades com a família, do relacionamento mesmo, né, com a Camila, que me acompanha aí há 8 anos, foi muito difícil isso, que quando encontrava, eu queria dormir. vou descansar. Eu precisava descansar, que era o único minuto que eu tinha para dormir, o único momento. Então, foi um período muito difícil, mas quando se torna de um sonho, de um propósito, não tem nada que pare a gente, né, Tati? A gente tira forças, acredita e vai embora. É mais forte do Né? que a gente, né, Pedro? É Essa mais questão de forte do que a propósito. gente.
Isso. Aí, nesse período, né, já performando na empresa, já com bastante resultado, mas eu precisava de escalar o negócio, porque eu trabalhava antes só com manutenção e automação e alguns projetos de linha de transmissão. Então, eu não conseguia escalar mais o negócio, porque dependia de horas trabalhadas, né? Eu vendia homem-hora. Então, eu tinha algumas pessoas que me ajudavam, mas para escalar esse negócio, eu precisava de mais pessoas. Eu queria algo que eu pudesse escalar mais. Comecei a fazer alguns estudos de vendas de produto, de importação. Eu sou apaixonado com tecnologia, com novidade, com a China, com Shopee, com tudo que tem de novo. Eu queria um produto, inteligência, alguma coisa assim, e comecei a enxergar um pouco o setor solar. Aí tinha dois amigos meus que tinham uma empresa já no setor solar, que eles tinham uma franquia que os dois atuavam junto no setor solar, ainda estava começando, tal, precisava também de performar, e a gente, nessa troca de experiência, né, das duas empresas, surgiu a oportunidade de vamos fazer um negócio junto, vamos juntar as forças, vamos entrar com a parte de engenharia, de projetos, porque eles não tinham o setor de engenharia interno, era da parte da franquia, não tinha muita autonomia, e estavam sem satisfação aí, feliz com o setor, gostando de trabalhar, mas não tinha uma performance muito boa. Então a gente resolveu juntar as forças aí, e os dois vieram para dentro da empresa, e a gente fez uma alteração social, passamos, antes era EP+, Engenharia e Projetos+. Aí a gente fez uma alteração social para a Rad Energy, para englobar as duas áreas E por que vamos Rad? embora. Rad é de radiação mesmo. Ah, que legal! Nós pensamos no Rad de radiação mesmo e de energia para abranger mesmo o setor elétrico. E juntamos as forças, né, com esses dois sócios, o Alisson e o Guilherme, e fomos embora para cima do setor solar. E a expertise que eu tive já na parte elétrica, já na parte da engenharia, foi muito fácil eu começar, né, a performar até na parte comercial, que eu já trabalhava já na parte comercial da empresa também, e isso aí foi o comecinho realmente da empresa no setor solar. Depois foi muita alegria. Né, Pedro? Você atuar no comercial, né, Pedro? Tinha que ser, né? Mas eu sou da parte técnica, você acredita, Tati? Não, mentira. Te juro. Gente do céu. Eu sou da parte técnica ainda. Teve uma Ah, vez, na empresa que eu trabalhava, Tati, entrou um técnico assim que veio de uma outra empresa, como se fosse um contrato assim. Eu trabalhava numa multinacional e esse cara veio num contrato como se fosse aquisição do passe do Neymar. Aí entrou o cara da empresa. Aí ele entrou, foi conhecer a primeira reunião dele, era um técnico assim excelente, sabe, especialista em um tipo de máquina. Aí o nosso gestor da empresa apresentou, falou, ó, esse aqui é a equipe, tal, apresentou um por um, e esse aqui é o Pedro. É o melhor profissional que nós temos na empresa. Mas não senta perto dele com a garrafa de café, não, senão vocês não vão embora mais, não. Ele gosta de conversar. Isso vem de mim, não sei de tirar de ontem, sabe, Tati? É natural. mas, Pedro, isso é muito legal, porque eu falo por mim, né? Não sei se alguém que está ouvindo se identifica com isso também, depois pode até escrever para a gente, né? Mas quem é mais técnico, né? Assim, voltado para a área técnica, se forma e tudo mais, é igual a formação que você descreveu sua, né? E a gente acaba entrando no mercado meio travado, né? A gente entra assim, Muito. técnico mesmo, né? Eu, Isso. por exemplo, consegui desenvolver mais esse lado da conversa, mas foi com o passar do tempo, sabe? E você é muito desenvolto, assim, para falar e tudo mais, né? Você é super carismático. Eu falei, uai, como assim? Ah, que bonitinho. Esse é comercial, né? A gente não deixa de se vender, né, Pedro? Você não vê, Me no começo do vender. podcast já falou, eu me vendi. Eu me vendi, eu tinha que me vender, eu tinha que me mostrar que eu era uma pessoa legal. E venda é isso, né, Tati? Venda é tão bonito.
as pessoas têm um preconceito que se não dá nada certo, virou vendedor. Não, pelo contrário, é a melhor profissão, é o melhor negócio, né? Não existe uma Apple se não tivesse quem vender, não existe uma Ferrari se não tivesse quem vender, né? Então, assim, a venda é muito bonito, né? E venda é tudo, venda é amizade, venda é você comprar, venda é você fazer amigos, venda é viajar, né? Porque é experiência. O tempo todo, É né? O tempo todo. transferir experiência. Eu Isso é gostei muito dessa gostoso. definição, hein, Pedro? Venda é transferir. Gostei, hein, Pedro? Verdade, venda é isso, né? Transferir experiências. Olha, eu sei disso, eu quero isso, eu vou te proporcionar isso e eu vou somar com você no resultado final, né? Independente se é um produto, se é uma amizade, se é uma ideia, se é uma carta, Boa, né? Pedro, mandou bem. E deixa eu te perguntar, né? Falando em venda, como é que foi a sua primeira venda? Você lembra? Lembro, lembro. Aí a primeira venda que a gente começou a atuar junto foi em negociação até de um cliente grande que meus sócios já estavam em andamento. Então a gente sentou, terminou de desenhar, né? E precisava de uma operação um pouco mais complexa de disponibilidade de carga, sabe? Então era um cliente de uma padaria muito grande aqui, que tinha um consumo muito grande, mas sem espaço, né? E isso eu precisei de sentar com os sócios e falar o que nós vamos fazer, né? Ninguém se falava-se de aluguel de telhado, não era algo que existia, a gente nunca tinha visto isso acontecer. E nós tivemos essa ideia, falando, vamos fazer isso aqui? A gente consegue pegar um galpão que tem uma área que não tem carga, que a gente consegue desenhar um modelo de negócio e apresentamos. No que a gente apresentou de forma ao cliente falou, segurança de onde eu ia colocar, e a gente rodou essa operação de uma usina grande, sabe? E aí depois disso, falei, vamos embora. A gente fez, começou, deu certo. Falei, vamos começar agora a vender. Eu fui para o meu próprio ciclo de relacionamento. As empresas que eu já tinha trago soluções, as pessoas que eu já tinha resolvido o problema, quem já conhecia o Pedro da parte técnica, e eu fui no meu próprio bairro mesmo, nos comércios, na avenida principal, de cara a gente já fechou 3 grandes supermercados na avenida. Caraca, E Pedro. e depois a venda no próprio bairro, e nesse nicho, ó, a gente já fez o supermercado A, B e C. Esses são os resultados. E depois disso foi só alegria, foi trazendo pessoas para dentro da empresa para aprender, trocando experiências. E, então, a primeira venda foi essa, resolvendo uma parte de espaço e de potência, que foi o primeiro desafio. E, consequentemente, depois desses 3 supermercados, foi a parte realmente de mostrar o resultado final, a certeza, como que ia funcionar, como que seriam os nossos processos. Então, da parte técnica, eu já dominava 100%. E a parte comercial tinha um empurrãozinho que fazia dar certo. Que é esse jeito de falar, que é o jeito de apresentar, né? E E eu Pedro, acho que... deixa eu aproveitar e perguntar uma coisa, né? Alguns dos ouvintes do Boteco, né, geralmente trabalham mais com perfil de cliente residencial, né? Só residencial, focado nesse nicho. Para você, como é que é lidar com um cliente que tem esse perfil assim um pouco mais arrojado, como por exemplo um dono de um mercado? Como é que você vê esse lado da negociação? Você vê que é o mesmo tipo de objeção? Como é que você enxerga esse perfil de cliente? Certo, certo. Esse perfil de cliente, ele está preocupado com o resultado final, né? Um dos pilares mais fortes da empresa é tanto a parte técnica quanto o nosso lastro financeiro. Então, esse cliente, ele está preocupado com a saúde financeira da empresa dele, aonde eu vou aplicar o meu dinheiro, né? Então, falando-se de bem patrimonial, você pega alguns valuations de empresa, essa empresa vale 500 mil. Ele vai construir uma usina de 75 quilowatts que pode chegar nesse valor. Ou seja, ele está investindo todo o patrimônio que ele tem na empresa em uma usina de geração de energia para suprir a sua demanda a longo prazo, a médio, né, prazo. Ou seja, essa empresa, esse cliente,
ele precisa de um lastro financeiro muito forte, de uma certeza onde ele está aplicando o dinheiro dele. Então, essa é a principal negociação, essa é a principal transparência, o principal ponto que tem que mostrar para esse perfil de cliente. Essa é a nossa saúde financeira, esse é nosso lastro, esse é nosso processo, essa é a nossa certeza para conectar isso nesse prazo. Né? Ah, mas eu já ouvi falar que o prazo é X, eu já ouvi falar que o cara me entrega em tantos dias. Você quer acreditar nessa possibilidade, nesse sonho maravilhoso, ou você quer acreditar na certeza nos processos? Eu prefiro te mostrar o pior cenário e o que a gente conseguir abaixo disso é mérito em conjunto, né? Ou você trabalha com uma perspectiva, com uma saúde financeira, esperando que no dia tal você já está fazendo a sua compensação, que isso não vai existir, né? Então, essa forma de transferir o conhecimento para o cliente, que como é os processos, é o que tem que falar para esse perfil de cliente. Eu ouço o processo e já falo amém. Já vê que tem um lastrinho de coisas mais certas, né? Não, com certeza. É porque o processo, ele é um fluxo, né, gente? Então, assim, se você seguir o fluxo, lógico, né, a gente não pode falar assim, nada vai dar errado, vai dar 100% o que a gente planejou. Mas o processo, ele já mostra o caminho que a empresa vai percorrer para conseguir atender as Isso. expectativas e o que se comprometeu com o cliente, né? E quando você Exato. faz o processo uma vez, né, você consegue mostrar para o cliente, olha, deu certo, deu Deu certo, né? certo. Então você Isso. consegue trazer o cliente para você, né? Exato, exato. E fazer de forma transparente com o cliente, sabe? Vender realmente o que vai acontecer. O problema é mostrar muita facilidade para trazer o cliente conforto, e não existe conforto, sabe? Não existe isso. Isso é um processo, isso é um projeto de engenharia, isso demanda parte civil, parte elétrica, né? Envolve centenas de pessoas até isso entrar em operação, né? A gente fala tanto interno quanto externo, depende de concessionárias, depende de estatais, depende de processos que precisam de ser cumpridos, né? Então não adianta vender sonho para o cliente, vende a transparência, vende a verdade, mostra os processos, a dificuldade, né? E é isso que ele precisa. Não, com certeza. Você falando até me lembrou a fala do Carlos, né, da Cordeiro Energia, do episódio 20. O Carlos falou, cara, eu não quero descomplica solar, eu quero complica solar. Complica solar. Vamos Ele é complicar. incrível, né? Não, Carlos, um abraço. Olha, por favor, sem problemas com os meus abraços, gente. Mas o Carlos é incrível mesmo. A empresa dele é muito legal também. Muito É, legal. E, Pedro, deixa eu te fazer uma pergunta, né? Agora eu não sei se eu vou estar sendo intrusa, né? Num boteco, falar de finanças, mas você sabe que esse boteco é democrático, né? Exato, exato. Me fala um pouquinho, para você mostrar para o cliente, né, que você vai cuidar do dinheiro dele, você tem que ter capacidade para cuidar do seu, para cuidar do dele, né, tudo ao mesmo tempo. Como é que são os processos financeiros da empresa, né? Você falou de lastro, falou dessa questão da gente estar avaliando, né, o tempo e o dinheiro empregado. Como é que você vê isso hoje na rádio? Ah, tá. Vamos lá. Essa parte financeira é um outro ponto que eu sou apaixonado, sabe? Desde quando eu comecei a trabalhar, eu sempre sonhei em buscar a independência financeira, então eu sempre tive um controle muito grande do dinheiro que eu ganhava, saber que o lastro do dinheiro, né, não é só o quanto você ganha, e sim o quanto que você gasta e como que você gasta, e gastar para viver bem. Então, eu já sempre tive isso dentro de mim, eu, Pedro mesmo. E dentro da empresa, a mesma coisa, né? De controlar os fluxos da empresa, o que, que é caixa futuro, qual que são as despesas, qual que é a despesa real daquela instalação. Então, a gente tem tudo isso mapeado dentro dos nossos processos internos. A gente faz o nosso controle, né, dentro do CRM, de tudo que recebe do cliente, de tudo que tem que gastar como despesa. Então, a gente tem um processo de organização de saúde financeira da empresa muito grande.
E mostrando isso para o cliente, a gente mostra o nosso enquadramento, né? A gente vem de uma empresa que cresceu, né? Desde do simples, depois a gente passou para lucro presumido e hoje nós somos lucro real. Então, dentro do lucro real, eu consigo mostrar ainda mais transparência ainda para o cliente, que é toda a movimentação sendo monitorada de forma fiscal. Ou seja, o cliente sabe quando que o dinheiro dele entrou, quando que o dinheiro dele saiu, a etapa, né, desse processo, como que está, realizado a aquisição do produto, produto em transporte, produto data X da entrega. Isso traz conforto para o cliente. Então, você mostrasse os números da empresa, né? Você mostrasse a transparência e a forma de trabalho, você tira aquela objeção do cliente de eu vou te pagar e depois eu vou receber, que esse é o maior problema, né? A gente já chegou a trabalhar de uma forma assim, de receber um valor pequeno para o cliente, entregava depois, mas você coloca um montante, um capital muito grande a risco. Né? E não tem nenhuma empresa que consegue ter uma saúde financeira a longo prazo fazendo isso. Você está falando de uma operação pequena, que você vai ter uns 5, 6 projetos mês, isso é sustentável. Você começa com 10, 20, 30, 40 projetos mês, o seu valor está todo a mercado. Porque você demanda de um prazo de, no mínimo, vamos colocar prazo médio de 45 a 60 dias para concluir 100% do projeto. Então, eu falo isso de instalação, de homologação, liberar para o cliente, deixar isso tudo para o final. Então, quando você mostra uma saúde financeira e uma gestão correta do dinheiro dele aplicado, você consegue eliminar essa parte e ele tem segurança em fazer investimento. Né? Ou seja, um cliente ele não pensa, eu vou pagar aqui na internet, daqui X dias eu vou receber minha geladeira, minha televisão, comprando na Magazine Luiza, porque ele sabe da segurança da empresa, ele sabe da saúde financeira da empresa, ele sabe da organização da logística de entrega. Então, quando a gente consegue mostrar isso, é isso que eu tenho. Você consegue fazer o cliente acreditar na empresa e você tira esse lastro de incerteza dele. Com certeza, Pedro. E eu vejo também, né, que o cliente, eu acho que não é muito o perfil da empresa da rádio, né? Vocês atendem tanto o público residencial ou só o comercial, ou vocês têm preferência de comercial, residencial? Como é que é essa parte de perfil de cliente mesmo? Hoje, pelo volume residencial ser muito grande, a gente tem uma média aqui de 60% no cliente residencial. A gente continua atendendo o cliente residencial. Mas isso, número de clientes, em relação de potência instalada, já a parte comercial é muito maior. Né? Então, hoje a gente consegue atender tanto residencial, comercial, industrial, e a gente tem o segundo polo da empresa, que foi o investimento em usinas de consórcio. Legal, Pedro. Isso, a gente também criou as nossas fazendas solares para comercialização de crédito, né? E a gente resolveu fazer investimentos primeiro na pessoa física mesmo, tá? Então, meus 2 sócios juntaram, montaram um consórcio deles, investindo em uma usina, e eu, em conjunto, né, com a Camila e um casal de amigos nossos, o Fred e a Rayane, nós constituímos a Noble, que é também um consórcio de energia, porque o setor elétrico, né, o setor solar, é um setor que me encanta tanto, que todo mundo merece, todo mundo precisa disso, sabe? Então, o propósito de gerar a parte do consórcio não foi só financeira, mas foi: você quer instalar o seu sistema solar, você quer ter uma fonte de energia limpa, algo sustentável, mas você não quer disponibilizar capital, você não tem o valor financeiro, você não tem espaço, ou você tem outros prioridades, né? Então, você compra, então, de uma fonte limpa e sustentável. Então, foi isso que a gente desenhou, constituímos e fizemos acontecer aí no nosso consórcio da Noble. Pô, Pedro, legal isso, né? Porque a gente acaba vendo, no final das contas, né, que o sol realmente é para todo mundo, né? É para todo mundo. E, É e é para todo legal mundo. atender ter soluções para oferecer para o cliente, né?
Então, eu achei Isso, muito legal essa perspectiva sua aí de, poxa, às vezes você tem outra prioridade realmente, né? exato, que E não é aí só você. financeiro, Exato, exato. Tem né? outros valores envolvidos, né? Quando a gente fala ali de instalação de energia solar, né? Exato, exato. É um setor maravilhoso, sabe? Você pensar assim que você pode realmente mudar o futuro, né? E aqui no Brasil, o que nós temos de privilégio comparado ao mundo inteiro, nós já somos referência, né? Em relação à sustentabilidade. E poder proporcionar isso em maior escala é um orgulho para a gente, né, Tati? Que está no setor aí, está brigando, está querendo cada vez ter coisas melhores, né, e acessíveis aí para todo mundo. Com certeza, por isso que eu criei o Boteco Solar, para a gente comemorar. Comemorar e tomar uma cerveja aí. Opa, peraí, desculpa atrapalhar nossa conversa, mas deixa eu chamar a Tatizão para trazer mais uma pra gente. Tatizão, manda mais uma aí, por favor. Opa, aí sim! Essa é um oferecimento da Genix Solar Power, que faz curadoria dos melhores equipamentos do setor fotovoltaico. Acesse a plataforma Genix e saiba mais. E Pedro, me fala uma coisa, né? Nesse sentido, assim, de quando a gente fala de finanças, né, é muito comum a gente pensar no futuro, né? Principalmente se for uma empresa. Então, como é que você vê hoje, né, dado essas oportunidades, essas soluções, dado essa preocupação, esse crescimento que a rádio teve, como é que você vê, qual que é a perspectiva do futuro da rádio hoje? É lógico que todo mundo vai falar, né, minha perspectiva para minha empresa é crescimento, mas como é que você vê, assim, onde a rádio pode chegar, quais são, os seus objetivos a longo prazo? O meu objetivo, assim, a longo prazo, é poder escalar a rádio ao ponto de poder criar oportunidades, sabe? Uma das coisas que eu mais amo fazer é criar oportunidades. Eu falar assim, eu sou apaixonado pela Rádio Energy, não pela empresa, mas pela equipe que eu tenho, sabe? Eu poder olhar no olho de cada um e ver que essas pessoas confiam em mim, eu poder olhar no olho de cada um e ver assim, não, eu estou feliz com o que eu estou fazendo, eu estou feliz com o que eu estou aprendendo. E quanto mais eu puder fazer isso, mais eu vou fazer, porque é algo apaixonante, sabe? Você tem uma equipe que está batalhando, que está envolvendo, que está querendo crescer e que está vivendo esse propósito, que quer resolver a saúde financeira do cliente, que quer instalar a usina dele, que quer vender, que quer participar dos processos, isso é incrível, sabe? Isso é incrível, incrível, incrível. Eu sou apaixonado com a minha equipe. Então, se eu puder escalar ao ponto dessa equipe crescer mais, eu ter novos rostos em novas cidades, novos estados, eu vou fazer. Então, assim, meu sonho é poder construir um polo em cada estado do Brasil e falar, olha, eu tenho uma equipe que pode resolver problemas em cada cantinho aí do nosso Brasilzão. A gente já está com os processos rodando agora, até hoje mesmo em São Paulo, não como um polo, mas já como equipe de trabalho, e isso é muito, muito contagiante. Eu sou apaixonado, sabe, em realmente em criar oportunidades, em transferir conhecimentos e poder ajudar. Incrível, Pedro, incrível. Imagino como que deve ser para você, né, ter essa nutrição com a equipe, né? Engajar pessoas não é fácil, né? Não é fácil. Fazer pessoas trabalharem pelo seu propósito e junto com você também não é fácil. Também não é E fácil. e uma das coisas que eu tenho observado, né, no setor é a dificuldade dos integradores conseguirem contratar pessoas, manter essas pessoas, tem rotatividade, tem dificuldade em achar pessoas, né, para poder capacitar, porque, assim, às vezes Capacitar. você pega a pessoa crua, né, você quer ali promover treinamento, você quer, né, dar as condições, mas também não depende só da empresa, né? Então, Verdade. acaba tendo ali dois vieses, né? É bem complicado. E quando a gente fala de equipe, né? A gente está falando ali da união realmente fazer a força, né? Então, Verdade. é É legal isso ouvir mesmo. você falar e ver essa clareza, sabe? Essa certeza. E essa parte de contratação é realmente muito difícil, sabe? Então, assim,
o que eu faço que ajuda bastante e que traz muito resultado, eu nem sempre contrato a pessoa já capacitada. Primeiro passo, eu contrato pessoa, eu contrato caráter, eu contrato vontade, e depois eu treino a capacidade, né? Então, se a pessoa ela tem caráter e tem vontade, ela só precisa de um direcionamento, e Uma você mostrar oportunidade, para né? ela. Isso, uma oportunidade, você mostrar para ela, é esse o caminho, é isso que dá certo, vem comigo, eu vou te ajudar, confia em mim, vamos para cima. E é Com isso certeza. que torna realmente um resultado, torna um profissional capacitado. Isso é muito bom, isso é muito bom. E realmente é difícil. Por quê? Porque o setor solar não entende-se que isso é um setor de engenharia. Isso demanda conhecimento, isso demanda aperfeiçoamento, sabe? E o que a gente vê são pessoas que com 1, 2 dias de treinamento em sala vai para campo para discutir projetos, sabe? O problema do setor é que nós estamos construindo usinas de geração de energia própria dentro de uma empresa, dentro de uma residência, e as pessoas estão tratando como placas que vão bater sol e gerar energia. É muito diferente a perspectiva, né? Muito diferente. Nós estamos criando uma usina de geração de energia. Isso demanda dimensionamento, isso demanda de uma forma de como isso vai ser instalado, de como vai percorrer os cabos, temperatura, né? Isso é muito perigoso, né? E as pessoas não sabem nem o básico do básico do básico para fazer isso acontecer, né? Então, esse é o maior problema. Querem performance, né? Querem pessoas performando sem conhecimento, né? Isso é E verdade. demanda-se um tempo de maturação, né? Igual uma academia, você precisa de malhar, 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 treinar, treinar, treinar para você começar a ter resultado. Não, quer pegar uma pessoa hoje que daqui 2, 3 semanas, 3 meses, ela tem que te entregar um resultado. E não é assim que funciona, gente. Isso é um setor de engenharia muito complexo. Opa, pera aí que a Tatizinha deixou um recadinho aqui na mesa do boteco. Lembrar aos amigos integradores sobre a pesquisa de GD da Greener. Ah, esse recado é importante, hein? O objetivo dessa pesquisa é coletar dados de integradores fotovoltaicos de todo o Brasil e compartilhar gratuitamente um estudo completo sobre a evolução e tendências do mercado fotovoltaico na geração distribuída. Como é que o mercado evoluiu em termos de preço, vendas e eficiência nesse primeiro semestre? Como estão as instalações considerando a chegada da Lei 14.300? Bora descobrir junto? Participe da pesquisa de GD da Greener e ajude a construir um mercado mais transparente, estratégico e assertivo. Acesse www.greener.com.br. Eu conto com você, hein? Vamos juntos fomentar o mercado solar no Brasil. Pedro, tá tomando energético, né, Pedro? Isso. Pessoal, vocês não sabem como é que é essas rotinas minhas de gravação do Boteco Solar, viu? Passa chuva, passa sol, a gente tem aí um episódio todo domingo ao meio-dia, então, ó, não é moleza, viu? Tem que tomar um energético para acompanhar a Tati, viu, gente? Que isso, Pedro? Eu produzo uns conteúdos às vezes só. Mas, Que Pedro, olha, você sucesso. falou, obrigada. Você falou dois pontos que eu achei muito interessante, né? O primeiro foi, é que a gente foi falando, foi emendando tudo, né? O primeiro foi com relação a contratar caráter e vontade, né? Você acabou me Isso. lembrando quando eu comecei na área da engenharia civil, né? Eu sou mulher, né? Não, na minha família não tinha ninguém dessa área, e aí na construção civil era muito difícil de achar estágio. E aí você ia para uma vaga, tinha, sei lá, 50 homens. E Disputando. era muito complicado. E eu sem experiência, né? Sem nada. E aí eu lembro que no meu primeiro emprego, eu pedi para me contratarem sem remuneração. Olha que legal. Pois Que é. ousadia. Ousada, né? Ousada. E ainda assim, né, o supervisor da vaga me perguntou, mas por que eu devo te contratar? Aí eu falei, porque eu não sei nada. E aí ele falou, cara, né, eu vou contratar essa doida, né, essa Essa pode. doida, eu vou acreditar nela.
E eu falei muito essa questão que você frisou, né? Que às vezes a pessoa ela tem caráter, tem vontade, mas ela não tem uma oportunidade, né? Então fica aí a reflexão, Verdade. gente. Fica aí, contratem mais Tati, gente. Exato, exato. Tem um olhar clínico, né, para descobrir talentos que existe muito, né, Com Tati? certeza, com certeza. E que essa pessoa está precisando de uma oportunidade. Com certeza. E o segundo ponto que me chamou a atenção, né, foi essa questão que você falou, né? Poxa, gente, a gente não está instalando umas plaquinhas ali no telhado, né? É, A gente tem toda uma engenharia por trás disso. Esses dias, não sei se exato. você chegou a acompanhar, né? Nos stories eu fiz uma enquete perguntando se o pessoal sabia o que era EPI, né? Né? E, e a gente descobriu alguns casos aí muito complicados de empresas que não utilizam, né? Que estavam, inclusive, emprestando um EPI, né? Equipamento de proteção individual Individual para se outros tornando um colaboradores. EPC. Pois é, exatamente. E um dos seguidores me mandou uma mensagem assim, né? O cliente compra o kit, né, numa loja de departamento, né, num varejo, algum lugar, e se acha o rei do sol, que ele vai instalar sozinho, que ele vai É, fazer acontecer. E não é bem assim, né? A gente vê que o setor hoje, com esse potencial todo, né, tem chamado muita atenção, tem surgido novas empresas, mas é importante ter esse olhar, né, de que solar é engenharia, como você colocou. exatamente. É uma usina de geração, né? É algo muito complexo, que não é independente, pode ser um microinversor instalado que é uma usina de geração de energia, né? É um potencial muito grande ali de problema e de risco. Com certeza. E por falar em mitigação de risco, Pedro, como é que você vê o relacionamento com os fornecedores, né? Pensando assim, em toda a cadeia, né, de produção ali de uma usina, a gente tem, dependendo do tamanho, né, e também se é telhado, se é solo, mas a gente tem várias pessoas envolvidas, né, como você colocou. Exato. Como é que você vê isso, assim? Porque a gente tem essa parte do financeiro que a gente tocou, que é muito importante, né? Mas a gente ainda assim depende de pessoas também, né? De terceiro. Para trazer o Exato. resultado. Como é que você vê essa questão assim de mitigar risco de fornecedores? Isso, ó, você ter uma saúde financeira estável, você precisa de saber para onde o dinheiro vai depois que sai da sua mão, sai do seu controle, né? E uma vez que você desenha um processo interno, né, que mesmo de uma empresa menor, de um processo não tão certinho, por mesmo que ele não tenha esse processo, mas ele tem um tempo estimado que ele programou para essa execução, né? Então, você precisa de ter a certeza quem são os seus parceiros e quem são os seus fornecedores. E eu tenho um estudo que a gente faz dentro da rádio, que é realmente conhecer o fornecedor, não só o ponto de ter o material dele entregue, né, de pronta entrega. É como ele entrega, é a relação que eu vou ter com esse fornecedor, é a conexão que eu vou ter com esse fornecedor. Isso são pilares que estão por trás do CNPJ daquela empresa, né? Aquela empresa, além de fornecer os equipamentos, ele tem que acreditar no propósito que ele está fazendo. Ele tem que acreditar no seu propósito, porque se ele acredita no nosso propósito, ele faz o melhor para atender a gente, né? Então, a gente pesquisa a empresa, conhece a estrutura, conhece as pessoas aqui, aquelas que estão envolvendo esse processo, né? E consegue acreditar nela e já descartar outras, sabe, que não dão essa mesma atenção. Então, o nosso relacionamento vai muito além de um orçamento de plataforma, né? Eu não quero que nosso time do setor de compras avaliam preços de plataforma, né? A gente tem esse processo para a gente ter um lastro de como vai ser o nosso preço final, isso impacta bastante, então isso é muito importante, mas o que eu consigo depois dessa etapa? O que eu consigo com o relacionamento? Qual é a minha certeza com logística? Qual é a minha facilidade no pós-venda quando eu tiver problema, quando eu precisar de trocar alguma coisa, ou se acontecer um sinistro no processo até esse material chegar até a mim, né? Então, essa avaliação é muito importante.
e que isso vai em conversa, vai em negociação, vai em ganhar tempo visitando o seu fornecedor, não é perder tempo, mas sim ganhar tempo em indo lá, conhecer o processo, conhecer as pessoas e fazer conexão. Porque se você tem conexão, você tem um bom relacionamento. E isso vai para os dois lados, tanto a gente aqui comprando quanto a gente vendendo. Criar conexão. Com certeza. No final Né? das contas, são pessoas conectadas, né, Pedro? São pessoas conectadas. Isso. Uma coisa que eu acho que é interessante, né, na sua fala, que eu acho que dá até para concluir aqui com o pessoal também que está ouvindo a gente, é que o fornecedor ele acaba sendo uma extensão da sua empresa, né? Uma extensão da Exato. qualidade da sua empresa. Da sua empresa. Então, se de repente o fornecedor não tem toda essa estrutura, né, que a gente está tratando aqui, imagina como é que você vai vender para o cliente algo que você, né, não tem certeza, não sabe da procedência, não sabe, é o que você falou, né? Na verdade, o que fica até assim, né? Antes do CNPJ tem um CPF, Tem um né? CPF ali. Então, como é que a gente faz? Ou vários, né? Mas como é que a gente faz, né? Quem Isso. são essas pessoas, né? Quem são essas pessoas? E o qual disposta ela está para me ajudar, né? Isso é muito importante, isso é muito importante. Com certeza. E Pedro, me fala uma coisa, né? Você tinha falado que tem CRM, que tem todo esse controle, né? Falou muito de processos também. Dado o tempo que a Rad Energy está no mercado, né, e tudo mais, essa preocupação sempre teve, né, de controle, ou foi algo que você foi adaptando conforme a empresa foi crescendo? Porque a gente sabe que hoje, né, quando a empresa começa, eu vejo os integradores falam, olha, Tati, minha preocupação inicial é vender. Então, assim, Exato. passa um tempo, eu posso aprimorar, né? E faz parte também do processo a gente ter essa melhoria contínua. Mas como é que foi para a Rad Energy essa questão? Isso. Olha, eu sou do tipo de perfil assim, que o caminho se faz andando, tá? E que antes feito do que perfeito. Então, o primeiro passo foi: eu preciso de fazer isso aqui dar certo e dar resultado. Então, nós começamos a trabalhar planilhona simples de Excel e depois atropelava, vinha lá buscando notas, gastos, despesa, até para conseguir enxergar o laço financeiro, o período de compra, e isso foi algo que foi aperfeiçoando. Então, à medida que os processos foram crescendo, as etapas foram evoluindo, a gente foi agregando valor a dentro do processo. Então, primeiro a gente caminhou, depois a gente veio organizando. Amém, gente? Exato, exato. Assim, e ao mesmo tempo também, né, se você for do pensamento do perfeito, a empresa não sai do lugar, né? Porque por mesmo que você tenha um nível de organização incrível, ainda existem 2, 3, 4, 5, 10 passos à frente, né? Então você desenha algo que dá para você trabalhar, almeja o segundo passo, faz essa melhoria, faz mais um passo, a melhoria, que é igual você falou no comecinho da melhoria contínua. Com certeza, ainda mais no nosso setor, né, Pedro? Quantas tecnologias não surgem, né? Mudanças regulatórias, tem Isso, várias nuances que a gente não tem como controlar, né? A gente tem que se como adaptar, tem que controlar. ter ali a resiliência. Exato, exato. E acreditar e a força de vontade para tornar aquilo realidade, né? Com Não certeza. acomodar ao processo arcaico, mas caminhar e fazer isso acontecer. Com certeza. E Pedro, vamos lá, me fala aí, seu copo aí tá secando aí, tem que ter essa saideira. Quem ou a Tem quem que você ter. brindaria hoje, hein? Olha, eu brindaria hoje a equipe da Rad Energy. Assim, são realmente as pessoas que fazem o resultado da empresa, né? Eu sou apenas um integrante de uma equipe incrível que torna resultados incríveis aqui em Minas Gerais e agora em outros estados. Então, o primeiro brinde nosso vai para a equipe da Rad Energy. Essa sua descrição aí me lembrou maestria, né? Você só é o maestro dessa orquestra maravilhosa. Exato, exato. Pedro, muito obrigada Só. por ter participado do podcast. Eu adorei conhecer um pouco mais sobre você, sobre a sua história. É muito legal ver uma empresa integradora que tem uns pilares assim tão fortes, né? E tão ligados ao propósito de fazer o setor crescer e crescer de forma adequada, né? Com
muita dedicação, mas também muito respeito, muito comprometimento, Isso. né? Eu fico muito feliz de ter você aqui. Com certeza outros integradores vão se inspirar muito aí na sua história, vão tirar insights. E com certeza, obrigada mesmo, viu? Obrigado a você, Tati, pela oportunidade, viu, de contar um pouquinho dos nossos processos, nossas dificuldades, nossos resultados, fazer parte desse trabalho incrível, viu? Muito obrigado, muita gratidão mesmo. Continua esse trabalho, continua com essa garra. O Brasil precisa desse conhecimento, viu? Parabéns. Obrigada, Pedro. E esse foi mais um episódio do Boteco Solar. Se você quer contar a sua história, não deixe de entrar em contato comigo. E escuta com atenção para tudo. Se você, integrador, quer se diferenciar no mercado, aprender de forma prática, visando ter uma empresa sólida, eu deixo aqui o meu convite especial para você se inscrever no Maestria Energenics, um programa de conteúdos que tem como objetivo te ensinar a adquirir maestria nos mais diversos pilares da gestão empresarial do mercado solar. Acesse genix.com.br/maestria e saiba mais.